gente está começando o Face to Face com a Marina. É a primeira presidenciável a estar conversando com os internautas via essa oportunidade aí do Facebook. São quase 2 milhões de fãs hoje na página da Marina no Face. E vai ser aí aproximadamente, a gente vai ter aproximadamente 45 minutos para responder o máximo possível de perguntas. Então, indo direto aí às perguntas dos internautas, eu vou selecionando aqui, Marina, e vou te contando. Boa tarde, primeiro. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os internautas que estão conosco nesse momento. Então, para começar, Marina, tem uma pergunta aqui da Késia Giovana. Ela é de São Paulo e ela te pergunta, gostaria de saber se caso a senhora venha ganhar, sobre educação. Escola em tempo integral com ensino de qualidade ainda é um sonho muito distante? Já foi um sonho mais distante. Agora nós assumimos o compromisso no nosso plano de governo de que nós vamos antecipar para 4 anos a meta de educação de tempo integral em todo o país. O Congresso aprovou 10% do PIB para a educação. Esses recursos virão também da exploração do pré-sal. Com esse incremento que vamos ter na receita da educação, é fundamental que a gente busque a qualidade da educação. A educação é muito importante para o desenvolvimento econômico e social do país, porque a base de conhecimento é o que vai favorecer que o Brasil possa dar conta do imenso desafio que tem pela frente de prover o processo produtivo com mão de obra qualificada, mas é importante principalmente para a formação das pessoas. E a educação, se ela não começa a partir da idade em que a criança precisa ser estimulada, lá na infância, ela vai tendo prejuízos no decorrer do processo. É por isso que nós estamos priorizando da educação infantil até as universidades. E a escola de tempo integral, com uma visão integral do processo educativo, é o que vai fazer melhorar a qualidade da educação. Nós vamos implementar, sim, nos 4 anos do nosso governo, a educação de tempo integral em todo o país, melhorar a qualidade do currículo, fazer com que se tenha um currículo mais integrado para que os nossos jovens possam ter igualdade de oportunidade. Marina, a Tânia Barros, de Belém, pergunta, gostaria de saber quais os projetos que Marina tem para a questão da mobilidade urbana. E a educação, se ela não começa a partir da idade... Quais os projetos para a mobilidade urbana nas grandes e médias cidades brasileiras? Os municípios e estados necessitam de apoio nos projetos e o governo federal é ausente nesse quesito. O valor das obras é exorbitante e os projetos reformulados 1000 vezes. O que fazer com a mobilidade urbana? Nós temos uma situação grave nos grandes centros urbanos. Hoje, a maioria das grandes cidades estão colapsadas, mas o pior é que mesmo em cidades de porte médio, também há um grave problema em relação à mobilidade. Há uma política que prioriza o transporte individual em prejuízo do transporte coletivo. Há uma política habitacional que prioriza a aquisição da moradia longe do local onde se trabalha, onde se estuda ou se diverte, e tudo isso contribui para que as pessoas tenham imensas dificuldades em relação à sua mobilidade. Priorizar o transporte público de qualidade, em parceria com os prefeitos, viabilizar os recursos para que hajam esses investimentos é fundamental. Nós estamos assumindo esse compromisso e, mais ainda, nós estamos nos comprometendo em iniciar um processo para já ir melhorando essa situação de caos urbano em que estamos submetidos, com a ideia do passe livre para os estudantes da rede pública. O passe livre é uma reivindicação histórica. Nós queremos começar pelos alunos da rede pública. Estamos priorizando os recursos para que isso se transforme numa realidade nos estados em que queiram, em parceria com o governo federal, implementar essa proposta para que a gente possa melhorar, sim, a qualidade do transporte, priorizar o transporte coletivo, priorizar ciclovias, meios alternativos de transporte, para que a gente possa criar uma vida saudável também dentro dos grandes centros urbanos.
Marina, tem uma pergunta aqui da Natália Souza, aqui do Rio de Janeiro, que eu acho que é bem uma pergunta que muita gente já quis fazer e foge um pouco desses temas necessariamente da política. Ela pergunta, é verdade que você cria seus próprios cosméticos e bijuterias? Os cosméticos, as bijuterias, sim, eu gosto muito de fazer artesanato. A maioria, 99% dos colares que eu uso, sou eu mesma que faço. Nesse momento eu tenho utilizado bastante esse, em função de que alguns são peças de um tamanho razoavelmente grande e, enfim, para esse dia a dia da correria da campanha não fica bem adequado. Mas é uma coisa que me satisfaz muito. O cosmético eu consegui desenvolver uma essência de beterraba que eu uso como batom. Nem deu tempo para fazer a atualização antes de vir para cá. Mas, enfim, eu sou muito alérgica, eu não posso usar batom, tenho muitas limitações por causa da alergia, então foi uma forma de suprir dessa forma. Marina, o Alan Ferreira, ele pergunta, e ele gostaria de saber, né, quais são as diretrizes em relação à comunicação pública? Quais são os planos para o setor e para a EBC, para a Empresa Brasil de Comunicação? Bem, eu acho que a comunicação pública ela deve perder, em primeiro lugar, o caráter da propaganda. Acho que o governo, ele primeiro tem que criar um espaço de informar o cidadão, de prover o cidadão daquilo que é necessário para que ele possa ter acesso às informações e evitar ao máximo a ideia da propaganda, né? A propaganda do governo, que é muitas vezes exagerada, e quando você tem uma empresa pública de comunicação, que ela possa ser uma instituição democrática, que não tenha um viés puramente governamental, que tenha ali também o espaço para a crítica, o espaço para a formação e a informação. Acho que hoje, cada vez mais, o cidadão se sente enfastiado, né, com os processos homogêneos que tentam dar para quem está no governo uma informação unilateral e criar meios para que haja, inclusive, uma interação entre o cidadão e aquilo que o governo tem que prover para que não fique na tentação da propaganda e sim de produzir e de gerar um serviço para os cidadãos. Marina, o Eliezer Antônio e várias outras pessoas estão aqui na página perguntando sobre um boato. Um boato de que... Ultimamente o que eu mais tenho falado é sobre boato. Porque os adversários, eles viraram uma verdadeira central de boato. Eles não têm programa e, como não tem programa, eles têm que inventar um boato a cada hora para poder disfarçar a ausência do seu programa. E acho que justamente em cima dessa dinâmica do boato e das verdades, né? Existe um boato de que, caso eleita, você acabaria com os concursos e terceirizaria os cargos públicos. Muitas pessoas querem entender melhor esse posicionamento e que você conte a verdade sobre isso e acabe de vez com esse boato. Na verdade, é um boato. Os nossos adversários têm tido uma estratégia de espalhar uma série de inverdades a respeito do nosso projeto. Obviamente que é pelo desespero que tem de ver que mesmo sem estrutura, com 2 minutos de televisão, com poucos recursos, há um movimento na sociedade brasileira que identifica no nosso projeto a mudança. Nosso compromisso com o concurso público é para melhorar a qualidade da gestão. Sem concurso público não há como ter uma gestão pública eficiente. Nós vamos não só manter os concursos, como vamos, inclusive, aproveitar corretamente os servidores públicos de carreira, que hoje a maioria dessas pessoas não são destinadas para cargos de livre provimento e passam a ser indicações políticas. Eu, quando fui ministra do Meio Ambiente, tive a felicidade de ser ajudada por um grupo de pessoas jovens, sonhadoras, competentes, que tiveram espaço para realizar o seu trabalho. Foi graças ao trabalho dessa juventude dedicada e sonhadora que nós conseguimos boas políticas públicas que nos ajudou a ampliar
a quantidade de unidades de conservação. Criamos 24 milhões de hectares de unidade de conservação durante a minha gestão. Conseguimos reduzir desmatamento com políticas inovadoras. E eu vejo muito a juventude reclamando que passa em um concurso público, depois entra dentro de um ministério, de uma diretoria e vai ser orientado, entre aspas, por chefes e chefetes que não sabem nem sentar na cadeira daquela repartição, porque são pessoas indicadas por critérios políticos, pura e simplesmente, muitas vezes, para fazer tráfico de influência. Nós vamos continuar os concursos públicos, nós vamos fazer a gestão ser mais eficiente, colocando essa juventude como parte do processo de gestão, valorizando a sua contribuição. Tá certo. E Marina, o Walter Santos pergunta aqui uma questão que eu acho que se conecta de alguma forma com a citação que você fez aos jovens, né? Caso venha a ser eleita, quais são as perspectivas para com os jovens sobre a falta de emprego e programas para não debandada para o crime, né? Esses jovens que saem da escola e querem começar o primeiro emprego, querem partir para o mercado de trabalho. Ontem eu tive a oportunidade de fazer um encontro com o pessoal da Ambev, que trabalha com empresas inovadoras, com o pessoal do empreendedorismo que tem uma boa ideia e gostaria de transformar aquela boa ideia em um investimento. E uma das coisas que eles estavam colocando é que, ainda que muitos consigam um relativo sucesso, quando eles vão tentando se firmar e chegam a um desempenho financeiro de 3,6 milhões de reais, eles passam a fazer parte da lógica do processo de tributação de toda a burocracia do Estado, que acaba inviabilizando esses novos empreendimentos, e 70% dos que conseguem esse sucesso inicial acabam fechando. Nós vamos ajudar o empreendedorismo, porque é uma forma de integrar os nossos jovens em processos produtivos inovadores. Hoje, cada vez mais, se está criando a necessidade de novos serviços e, obviamente, o provimento desses serviços. Está se produzindo novos materiais e, com esses novos materiais, que tem muito a ver com o avanço da tecnologia, da inovação, da busca por engenharar até mesmo a própria natureza. Muita gente hoje aprende com a natureza como desenvolver determinados produtos, e isso tudo nós vamos apoiar. A juventude precisa tanto do acesso à educação, que não seja apenas a educação instrumental, mas seja uma educação para a sua formação. A juventude precisa do acesso ao entretenimento. A juventude precisa do acesso a uma ocupação produtiva. Antigamente a gente sempre falava a ideia do emprego. Hoje você não vê mais o jovem procurando um emprego. Ele quer uma atividade produtiva que lhe faça se sentir criativo, produtivo, livre. Não tem mais aquela ambição que nós tínhamos de ter uma ocupação para o resto da vida. Ele quer ser capacitado, treinado para transitar em inúmeras possibilidades de atividade ao longo de sua vida. E isso só será possível se tivermos uma educação que não seja apenas uma porta de entrada com uma única porta de saída, que seja uma porta de entrada com muitas portas de saída, para que ao longo da vida a pessoa possa enfrentar e desenvolver inúmeras oportunidades que vão surgindo. Não é? Combater a violência é também parte desse processo. Uma boa parte das pessoas que são assassinadas são pessoas jovens e negras. Não é? 56 mil pessoas são assassinadas por ano. A maior parte são pessoas jovens e negras. Tudo isso é preciso que seja combatido, combinando com a possibilidade do acesso ao trabalho, do acesso à formação, à tecnologia, à inovação. E aí vem aqui mais uma dessas perguntas que acho que é uma boa oportunidade de tirar os boatos e as verdades, né? A Nanda Moraes pergunta, ela diz que ela foi aluna do ProUni, e ela pergunta quais são os projetos, se você vai manter o ProUni, se você vai ter outros projetos relacionados à qualificação desses jovens através do governo federal. Como é o nome? Ananda. Ananda.
Então, Ananda, de fato, você me dá a oportunidade de dialogar não só com o caso do ProUni, mas também o Pronatec, o FIES, todas essas conquistas da nossa juventude, que os boatos vão se espalhando de que se nós ganharmos, nós iríamos acabar. Mais do que esses boatos, eles também dizem que vai acabar com, enfim, o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médico, a exploração do pré-sal, o crédito para o consumidor, né? É tanta coisa que isso já nem é uma pessoa, né? Só se fosse um exterminador do futuro. E eu tenho dito que isso é o marketing selvagem. O marketing selvagem, quando ele é levado ao extremo, como está sendo levado na campanha dos meus adversários, principalmente da presidente Dilma, não há como você combatê-lo com argumentos, porque ele não tem limites. Todo dia você tem um filmezinho contando uma história mentirosa de que nós vamos fazer um caminhão de maldades para os brasileiros, contra o marketing selvagem, não é? Ainda que a gente argumente o tempo todo, mas a única coisa que pode combatê-lo é o discernimento da sociedade brasileira de que o que está acontecendo é o medo, o desespero daqueles que durante 20 anos se revezaram no poder e agora não conseguem mais romper com a lógica do poder a qualquer custo, a qualquer preço. Mas, obviamente, que você, inclusive, pode nos ajudar. Pode ficar tranquila. Todas essas conquistas, o ProUni, o FIES, o Pronatec, enfim, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, Mais Médico, as coisas boas nós vamos manter. Agora, as coisas erradas, nós vamos combater e corrigir. Não vai mais ter indicação política, como foi feita, não é? Pelo PMDB e por outros partidos, para colocar um diretor da Petrobras que transformou o mensalão em mensalinho. E agora temos o maior mensalão da história desse país, não é? Porque nunca na história desse país houve um caso de corrupção tão grande como esse que está acontecendo na Petrobras. Isso nós vamos combater. E é isso que está deixando os nossos adversários desesperados. O que deixa desesperado é porque eles não têm um programa, têm medo das propostas que está embalando o sonho e a esperança dos brasileiros de renovação da política e se dedicam a essas calúnias. Nós vamos continuar debatendo, nós vamos continuar esclarecendo, né? E no nosso programa de TV não vamos fazer ataques pessoais. No processo nosso das redes sociais, nós desautorizamos aqueles que tentarem fazer qualquer tipo de ação equivocada em relação a Dilma ou a Aécio ou a quem quer que seja. Nós queremos fazer o debate, não é um embate. O Brasil já está dividido hoje, não é? Polarizado pelo PT e o PSDB. Esse é o momento de unir o Brasil. Mas não é unir o Brasil de forma ingênua, é unir em torno de uma agenda. A agenda para a educação é fundamental, então, em relação a isso, estamos juntos. A agenda para o Brasil de combate à violência, combatendo o tráfico de armas, o tráfico de drogas, tendo uma política que entende segurança, não apenas como caso de polícia, mas como caso de justiça, não é? Se isso é importante, é isso que vai nos unir para darmos continuidade ao processo de desenvolvimento econômico e social do Brasil. Marina, tem uma pergunta do Joás Filgueiras. Ele pergunta o seguinte, candidata, sobre o programa Pacto pela Vida, feito em Pernambuco pelo governador Eduardo Campos, que de fato reduziu o número de crimes no estado. A senhora pretende estender ele pelo país? E ele complementa aqui, eu vou fazer uma juntada. Aliás, o que faz você achar que é herdeira dos movimentos de junho? Uma vez que um dos gritos que mais se ouviu foi o do sem partido. E ele cita aqui que nos últimos anos a candidata já passou por 3 partidos. Eu nunca disse que eu sou herdeira dos movimentos. Muito pelo contrário. Eu sempre disse que esses movimentos, eles são autorais, de que eles não são dirigidos por partidos, por sindicatos, por ONGs, nem por líderes carismáticos. Acho que a pessoa que, mesmo antes deles acontecerem, já dizia que estava acontecendo um movimento no Brasil e no mundo, de uma borda que estava se movimentando para encapsular o centro, fui eu. Eu comecei a fazer
esse debate, ainda, sei lá, em 96, quando eu fui na Itália, pela primeira vez que eu tive uma percepção de que algo novo estava acontecendo no mundo já naquela oportunidade. Depois, quando eu fui na Universidade de Berkeley, que tive a oportunidade de me encontrar com o Castells também em 96, eu pude perceber que estava havendo uma movimentação diferente. Eu acompanhei os movimentos que tivemos no Chile, que tivemos no Canadá, que tivemos na Espanha, nos Estados Unidos, em várias regiões do mundo. E quando aconteceu no Brasil, eu tive uma atitude de respeito com os movimentos, nunca procurei instrumentalizar. Eu dizia que está surgindo um novo ativismo no mundo, não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pelo líder carismático, é o que eu chamo de ativismo autoral. No ativismo autoral, você tem um sujeito que é autor, mobilizador, protagonista. Eu nunca trabalhei com esse conceito de herança, eu sempre trabalho com o conceito de legado. Eu, inclusive, disse, quando eu saí do PT, que eu queria ser mantenedora de utopia, né? Eu fui para o PV porque o PV se comprometeu de trabalhar a agenda da sustentabilidade. No momento em que ele não quis fazer a atualização do partido para democratizar o partido, eu saí do PV. E isso não é fácil, porque naquela época eu tinha alcançado quase 20 milhões de votos. Poderia, na lógica da velha política, ter ficado lá para esperar a próxima eleição. Eu preferi fazer um esforço para criar um partido que atualizasse o processo político, que integrasse a lógica dos processos horizontais, que tivesse a compreensão de que a política não é para ser feita para as pessoas, mas com as pessoas, e disse, eu quero ser apenas mantenedora de utopias. E mesmo sendo uma pessoa que sei que tem um certo carisma, eu disse inúmeras vezes e em inúmeras palestras que se existe uma coisa para a qual eu acho que devo usar o carisma, é para convencer as pessoas de que não dependam do carisma, que se coloquem nesse papel de autores, mobilizadores e protagonistas, sujeitos da sua própria história. Marina, o Fernando Marcos pergunta sobre a água. A maior dificuldade de vida hoje no sertão brasileiro é a escassez de água para consumo e trabalho. A água tem sido um problema em várias regiões do Brasil hoje. Desde então, o atual governo não terminou com a tão esperada obra de transposição do Rio São Francisco. O que a senhora pretende fazer em relação a esse projeto que beneficiaria milhões de nordestinos e outras medidas relacionadas à seca? É interessante que um dos problemas mais difíceis de resolver da transposição era a licença para poder fazer a transposição. O projeto de transposição do Rio de São Francisco, ele vem em debate desde o tempo do Império. E vários governos tentaram fazer. Quando começou a haver uma exigência por conta da legislação ambiental do instrumento do licenciamento ambiental, os governos tinham muita dificuldade de conseguir a licença para a transposição do Rio São Francisco. Durante a minha gestão, a licença foi dada num processo complexo de audiências públicas, de muito debate, integrando ao processo de licença a questão da revitalização do São Francisco, diminuindo o tamanho da tomada de água, que inicialmente era de 146 metros cúbicos por segundo, diminuindo isso para apenas 24 metros cúbicos por segundo, para poder viabilizar o projeto. Por incrível que pareça, o que era mais difícil foi feito, que foi a licença, envolvendo vários estados, os estados que seriam os beneficiados, né, e os estados que era a bacia doadora. A bacia doadora e a bacia receptora tinha ali uma relação de conflito. Nós viabilizamos a licença. E por incrível que pareça, as obras estão paradas por incompetência, por caso de má planejamento e corrupção. No nosso governo, nós vamos concluir a obra, porque a parte mais difícil já foi feita, que foi o licenciamento. Agora é dar continuidade ao projeto, corrigir os problemas que temos, inclusive do planejamento da obra, o projeto de engenharia, vários processos equivocados, e fazer a revitalização do Rio São Francisco. As duas coisas têm que caminhar junto, o projeto de transposição e o projeto de revitalização, que é isso que vai assegurar o velho Chico de não entrar em colapso.
Ainda tem uma outra pergunta aqui relacionada aos programas já existentes no governo federal. O Wellington Alvarenga, de Leme, no interior de São Paulo, diz: senhora candidata, no seu governo, quais serão as providências tomadas em relação ao projeto Ciências Sem Fronteiras? Vamos manter o Ciências Sem Fronteiras. É um projeto muito interessante para a nossa juventude poder aperfeiçoar o seu processo de conhecimento, ter experiência com outros centros de produção de conhecimento, de tecnologia, de inovação. E, obviamente, que para que o projeto tenha o alcance que precisa ter, é preciso que a gente trabalhe a formação básica dos nossos alunos no processo de formação dentro das universidades e ainda quando eles estão no ensino fundamental, no ensino médio. Uma boa parte dos jovens que vão para o Projeto Sem Fronteira acabam enfrentando alguma dificuldade em função das carências do nosso processo de formação aqui no Brasil, em que eles não conseguem essa janela de oportunidade, de consolidar essa janela de oportunidade. Então, nós vamos trabalhar o suporte para que os nossos jovens continuem tendo acesso a essa oportunidade de ampliar seus conhecimentos, mas dando aí todo o suporte básico para eles. Marina, o Flávio Moreno, ele não abriu aqui detalhes, mas ele tem uma pergunta sobre a Polícia Federal. Ele diz que a Polícia Federal vive hoje uma das suas maiores crises e que nos últimos 3 anos cresceu em mais de 300% o número de suicídios de agentes da Polícia Federal. Ele pergunta o que a senhora vai fazer para acabar com essa crise, né? Quais são os projetos aí relacionados à Polícia Federal? Acho que temos aí uma complexidade em 2 níveis. Uma é a Polícia Federal como uma instituição importante para o nosso país, que nos últimos anos deu uma grande contribuição para o combate à corrupção, para os crimes ambientais. Os resultados que eu alcancei no Ministério do Meio Ambiente, de uma redução de desmatamento que levou a evitar que cerca de 2 bilhões de toneladas de CO2 fossem lançados na atmosfera, tem uma forte contribuição da Polícia Federal em mais de 25 grandes operações que foram feitas, que levou cerca de 725 pessoas à cadeia. Isso foi um trabalho de inteligência que jamais poderia ter sido feito se não fosse esses jovens sonhadores e alguns mais experientes que estavam ali nos ajudando. Infelizmente, no atual governo, há um processo de desconstrução daquele trabalho que vinha sendo feito de fortalecimento da Polícia Federal com concursos públicos. Acho que mais de 3.000 pessoas já saíram da Polícia Federal em função dessa situação de desajuste, de perda de autonomia para fazerem o seu trabalho como eles gostariam de fazer. Nós vamos continuar fortalecendo a Polícia Federal para que ela possa ter autonomia e isenção para fazer a fiscalização necessária, combater o tráfico de drogas, o tráfico de armas, poder fazer a investigação dos casos de corrupção, ajudar a combater os vários casos de crimes ambientais que acontecem. E tem aí um aspecto laboral com dificuldades que leva a esse número assustador de suicídios de pessoas que trabalham na Polícia Federal, que com certeza tem a ver com o adoecimento desse ambiente de trabalho, que deve sofrer muita tensão pela própria natureza do trabalho, em alguns casos por pressões, que eu fico imaginando o que significa você estar à frente de uma investigação que contraria interesses políticos, que contraria interesses econômicos, o nível de pressão a que essas pessoas não são submetidas. É preciso que tenha também aí um suporte profissional. A biodinâmica, ela tem meios para lidar com esses adoecimentos institucionais. E, é claro, ter um ambiente de trabalho favorável para que essas pessoas possam se sentir respeitadas com a autonomia constitucional legal para o desenvolvimento do seu trabalho. Ainda tem uma pergunta aqui que eu acho que é uma expectativa de muita gente que está online agora. O Roberto Cardoso, ele meio que sintetiza essa pergunta. Muitos candidatos falam sobre a reforma política. Caso eleita, você pretende trabalhar para que ela realmente aconteça? Nós já estamos trabalhando. Tem uma candidatura que já inova no procedimento político,
para ser eleita, não é? Não priorizando as estruturas, mas sim uma nova postura, isso já é parte da reforma política. E nós temos no nosso plano de governo alguns pontos para o debate, para deflagrar o debate sobre reforma política. Vamos considerar as propostas que já estão sendo debatidas, como a questão do financiamento público de campanha. Eu sou favorável, o voto distrital misto. Há uma discussão que foi apresentada com relação à verdade eleitoral, que também vai para o debate. Eu defendo o fim da reeleição e já estou defendendo que terei um mandato de apenas 4 anos. Os próximos mandatos serão de 5 anos, porque não se pode mudar as regras do jogo durante o jogo. Nós temos vários pontos de debate para a reforma política e queremos fazê-lo em parceria com aqueles que já têm projeto, ouvindo e dialogando com esses projetos, como é o caso da CNBB, da OAB, algumas iniciativas que estão tramitando no Congresso. A reforma política é importante, mas mais importante ainda é ter uma atitude reformadora agora, mudando esse executivo que toda vez se compromete com a reforma política e depois a única coisa que fizeram, tanto o PSDB quanto o PT, foi reformar o compromisso de fazer a reforma, mudando aqueles que ficam no Congresso muito mais preocupados em se perceber e se defender como se fossem uma classe política e não o interesse do cidadão que pertence às várias classes. Acho que esse momento é um momento especial de fazer a grande mudança no Congresso, a grande mudança no Poder Executivo, para que a reforma política possa fruir. Marina, a gente tem mais 10 minutos, eu vou tentar fazer as 3 ou 4 últimas perguntas para poder te liberar para o próximo compromisso da agenda. Não são poucos compromissos da agenda seguidos, eu sei que você está com a voz aí prejudicada. Já melhorou muito de ontem para hoje. A Marina conseguiu descansar finalmente um pequeno período, né? Um pequeno período, depois de 30 dias intensivos, hoje eu consegui ficar até 10 horas da manhã no hotel. O Luiz Fonseca, aqui de Cuiabá, ele pergunta: Marina, no seu programa de governo existe menção ao software livre como meio para ajudar na transparência do governo. Como a senhora enxerga que a tecnologia possa ajudar nos processos democráticos, a tal da democracia digital? Como é que a gente pode usá-la para poder fazer um governo transparente e realmente mais participativo pelas pessoas? A internet possibilita agregar novas competências. Uma das coisas que faz com que o crime aconteça é a invisibilidade. A internet pode dar visibilidade aos processos de gestão, não é? Antigamente, não é, o pessoal que trabalha com o crime diz que a certeza da impunidade, ela é um dos fatores que leva a pessoa a cometer o crime, porque ela acha que não vai ser pego na malha fina da justiça. E também a quase certeza da invisibilidade leva também a praticar o crime. Com a internet é possível você colocar as informações brutas dentro de um determinado sistema e que a sociedade faça o seu acompanhamento. Eu fico imaginando essas obras de transposição do São Francisco, se todas as informações estivessem disponibilizadas na internet, quantos aplicativos não poderiam ser criados para poder fiscalizar e acompanhar determinados aspectos dessa obra. E antes que o prejuízo acontecesse, você iria fazendo sinalizações para que o poder público pudesse tomar as providências, né? Isso cria uma situação, às vezes, de desconforto para alguns, mas eu tive uma experiência muito rica de transparência pelo uso da tecnologia, que foi com o plano de combate ao desmatamento. Antes, o desmatamento da Amazônia era uma caixa preta, que só o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto de Pesquisas Espaciais tinham acesso, não é? E que era divulgado só depois do fato consumado. Nós criamos um sistema de acompanhamento do desmatamento em tempo real, colocamos esses dados de forma aberta para as ONGs, para as instituições de pesquisa e até alguns meios de comunicação, e isso criou um constrangimento muito grande, porque muitos colegas do governo diziam: você é louca, você vai botar isso aí desse jeito, você vai ficar exposta o tempo todo sendo constrangida. E eu dizia: eu quero mesmo é ser constrangida, porque a pessoa vai ver
aonde o desmatamento está acontecendo, qual é a região, às vezes até qual é a fazenda e por que não é tomada a providência. Então, com essa medida, nós conseguimos ter um grande resultado no plano de combate ao desmatamento. Eu fico imaginando, como diz o Nepomuceno, não é, de criar ilhas de inovação para que a gente possa ter uma gestão transparente, eficiente, democrática, com meios para que o processo de colaboração das mais diferentes competências possa acontecer e ainda você tem isso com a possibilidade do baixo custo. Marina, o Luiz Caverzan, eu acho que fala um pouco, tem a ver com a transparência e com a tecnologia também, mas tem a ver muito com a questão política. Cara candidato, em quanto tempo a senhora acha que consegue desaparelhar o Estado? Sem indicações políticas, preenchendo os importantes cargos de segundo e terceiro escalão nos ministérios com gente qualificada. Quanto tempo é necessário, né? Você tem dito nos eventos públicos e nos debates sobre um único mandato. Em quanto tempo dá para mudar o Estado do jeito que ele é hoje? O aperfeiçoamento das instituições, e o Estado é a instituição de mediar os diferentes interesses das sociedades, é um processo contínuo. Não existe um momento em que você diz, respiro agora porque já está feita a obra. É um processo contínuo. Agora, quando você chega a uma situação de degradação, como a que está acontecendo na Petrobras, como a que está acontecendo dentro das agências reguladoras e tantos outros exemplos que a gente tem, não é? Você tem que fazer um movimento que ele seja estrutural, ou que ele seja sistêmico, que ao mexer em determinadas peças, todo o processo virtuoso entra em ação. Para mim, a ideia de fazer a composição dos cargos de livre provimento a partir de comitê de busca, não é? A partir de critérios de competência, recrutar esses quadros da melhor forma possível para que possam exercer suas funções com a perspectiva de um servidor do Estado e não do partido político, do grupo ou do interesse pessoal, com processos transparentes. Eu acho que isso já é um bom começo. É um processo que você não pode dizer que em 4 anos já está concluído, mas com certeza iniciar algo que seja sistêmico e que coloque em cadeia mudanças que não terão como parar se a sociedade de fato estiver comprometida com elas, né? Porque a sociedade ela tem uma sabedoria muito grande. Quando uma coisa é boa e funciona, a tendência é se apropriar. A sociedade se apropriou do plano real como seu. E agora, quando ela vê no atual governo esse plano ser ameaçado pela inflação, pela irresponsabilidade fiscal, pelo baixo crescimento, pela elevação de juros, a sociedade fica altamente preocupada, porque já não é mais do governo do PSDB ou do PT, da sociedade. A mesma coisa as políticas de inclusão social. Do mesmo jeito, uma gestão eficiente, transparente, competente, em que os processos da gestão pública, de fato, seja para atender às necessidades do contribuinte. Isso é algo que constantemente se deve vigiar. E, obviamente, que deixar funcionar com autonomia o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Federal de Controle, dar transparência àquilo que vem sendo investigado e consequência para que, sistemicamente, os casos de corrupção não continuem. Eu sempre digo que é um processo de retroalimentação. Pessoas virtuosas criam instituições virtuosas. E instituições virtuosas corrigem as pessoas quando elas falham em suas virtudes, não é? Esse Estado vai precisar sempre das instituições virtuosas e das pessoas virtuosas. Marina, tem aqui uma pergunta da Cristiane, que eu acho que a gente está há 2 semanas e meia praticamente da eleição. Eu estou gostando dessa entrevista, porque é a primeira entrevista que eu posso dar assim, meia torta. Meia torta. Entendeu? Tem ninguém fazendo assim. A Cristiane pergunta o que eu acho que todos aqueles que ainda estão indecisos aí do voto querem perguntar. Ela diz o seguinte, que gosta da senhora, mas ela não sabe se você está preparada. Ela acha que você pode ser radical demais. Ela gostaria de perguntar, e ela gostaria que você definisse o que é estar preparada para governar.
Eu não sei se ela é casada, solteira, mas eu ia perguntar assim, o que é estar preparada para se casar? É claro que é completamente diferente, mas eu acho que o preparo para governar um país como o Brasil não é apenas de uma pessoa, de um indivíduo. Qualquer pessoa que diga que pode governar um país confiado apenas nas suas competências, ele está vendendo uma ilusão. O preparo de um governante é a capacidade que ele tem de, com a liderança, a visão estratégica, a experiência que vai adquirindo ao longo de uma vida, ele tem a capacidade de manejar adequadamente diferentes competências. Não é? O governante não é aquele que faz tudo e ainda faz o resto. É aquele que é capaz de distribuir responsabilidades, saber gerenciar adequadamente, não é? Com visão estratégica, os que ele põe para assumir determinadas responsabilidades. Ter a visão do todo sem se deixar levar pelas partes, mas ao mesmo tempo não se permitir que a diluição do todo não lhe obrigue a ter um olhar para o particular. O governante é aquele que é capaz de ter o contato com a realidade real, tal como ela é, não é? Não ficar preso à realidade reportada, né? Quando você adquire essa capacidade de manejar competência, de ter visão estratégica, de saber como mediar adequadamente diferentes interesses, sempre voltado para atingir aquilo que é o interesse coletivo, o interesse de todos, sem desconhecer que interesses são legítimos e que o que é incorreto é você achar que o seu interesse vai se sobrepor ao do outro de forma ilegítima. Eu acho que isso faz parte do preparo, né? Mas essa história de que para ser presidente da República você tem que ser um gerente, isso é uma visão equivocada. O Lula não era um gerente, era um homem com visão estratégica. O Fernando Henrique não era um gerente, era um homem com visão estratégica. E eles conseguiram dar uma contribuição. O sociólogo conseguiu fazer o plano da estabilidade econômica, o operário fez o plano da inclusão social. E entregamos o país para uma gerente há 4 anos atrás. E ela está entregando o país pior do que recebeu daqueles que não eram gerentes. Então, ela está entregando o país com juros altos, com inflação voltando, com pífio crescimento, altíssimos casos de corrupção. A questão é você ter capacidade de fazer com que o país possa ser visto como um todo, sem deixar de ter o olhar para as partes. Mas a gente está terminando, foram mais de 2.200 perguntas que chegaram em pouco mais de 1 hora. Eu queria aproveitar esse final para que, aproveitando que a gente está com uma audiência alta e que as pessoas continuam acompanhando essa campanha nas redes, e você tem pedido nos comícios, tem pedido nos eventos públicos para que as pessoas contem a verdade, elas tenham essa oportunidade de usar as redes para disseminar a verdade contra os boatos. Queria que você aproveitasse a oportunidade para fazer uma convocação a todos esses internautas que nos acompanham todos os dias, desde que começou essa campanha. Bem, de fato, temos aí uma quantidade enorme de fofocas. Eu tenho dito que já tivemos um presidente que se elegeu com base em um apelo aos brasileiros. O Fernando Henrique fez um apelo aos brasileiros que ele precisava continuar o plano real que havia começado na época do Itamar e o povo brasileiro atendeu. O presidente Lula veio depois e escreveu uma carta aos brasileiros dizendo que desse um voto de confiança, que ele ia manter o plano real e que iria prover os brasileiros de 3 refeições por dia, pelo menos. E agora o Brasil está diante de uma situação que é a seguinte: vai eleger com base na fofoca ou com base em um programa? Porque o que está acontecendo é uma rede de fofocas que estão sendo ditas o tempo todo, orientadas pelo marketing selvagem, né? Existe a psicanálise selvagem, que nos meios aí introduzidos as pessoas falam, né?
tudo é culpa da mãe, tudo se resume a ser culpa da mãe, né? Aqui no marketing selvagem, tudo é culpa da Marina, né? Mas, na verdade, é uma central de boatos, uma central de fofocas, e eu sinto que contra esse marketing selvagem, eu repito, não há esclarecimento, só o discernimento. Mas eu sinto que a sociedade está cada vez mais com o seu discernimento. Então, eu tenho pedido uma doação muito especial, que não é de dinheiro, né? É de tempo, de inteligência. Escreva artigos, né? Estou vendo aqui o Cerquista aqui do meu lado, escreveu um artigo hoje falando sobre governabilidade. Escreva sobre, inclusive, como é que alguém tenta desconstruir uma pessoa com mentiras e boatos e fica em paz com a sua consciência em plena democracia. Porque a ditadura, quando fazia isso de forma arbitrária, a gente sabia que essas pessoas não tinham compromisso nenhum com a verdade, com a democracia. Mas na democracia, usar a democracia para espalhar boatos e mentiras, inclusive essa desqualificação que tentam fazer, não tem experiência. Eu fui durante 5 anos ministra do Meio Ambiente, com os resultados mais importantes que podem ser celebrados numa gestão. Mesmo assim, dizem que eu não tenho experiência de gestão. Você pode ajudar a esclarecer a verdade, pegar o nosso programa, as informações, dialogar com as pessoas. Não é para fazer difamação da Dilma, nem do Aécio, nem de ninguém. É para a gente fazer e levar a informação. A difamação não é boa para a política. A informação é boa, né? Combater o preconceito, há muito preconceito que estão sendo divulgados contra mim, não é? Claro que uma pessoa com a minha origem é muito difícil. Eu, inclusive, quando eu fui na direção do Eduardo Campos para apoiá-lo, pelas imensas qualidades que ele tem, mas uma coisa que me fez me mover na direção dele foi o fato dele ser uma liderança jovem, comprometida com a democracia, ter tido uma boa gestão, mas também de saber que ele teria menos preconceito do que eu. Porque, afinal de contas, uma pessoa que vem de origem humilde, como eu venho, evangélica da Assembleia de Deus, que nasceu lá no meio do mato, do Seringal Bagaço, as pessoas olham e a primeira coisa que vem é o preconceito. Não é? Não tem capacidade, não tem como ser presidente da República. É assim que as pessoas olhavam para o Lula. E eu fico triste porque os mesmos preconceitos que eram usados contra o Lula agora estão sendo usados contra mim. Mas, obviamente, que existe uma narrativa, uma trajetória de vida, não é? 16 anos como senadora, 4 anos como deputada, 2 anos como vereadora, 5 anos e meio como ministra do Meio Ambiente, com os melhores resultados celebrados no mundo, né? Isso faz parte dessa narrativa que ninguém pode tirar. Obviamente que esses resultados em uma pessoa com origem social diferente nem precisaria muita explicação. Com a minha origem social, tem que provar que é competente, tem que provar que pensa, tem que provar tudo. Mas é isso aí. Nesse momento eu estou muito feliz porque quem está fazendo essa comprovação não sou eu. Quem está fazendo essa comprovação é a sociedade brasileira. Decidiu que quem vai ganhar essas eleições não são as estruturas. É uma nova postura. A postura de quem tem um programa, a postura de quem não quer o embate, mas quer o debate, a postura de quem não vai ser orientada pelo marqueteiro, mas vai dizer o que o Brasil pensa de si mesmo e o que nós pensamos dessa síntese de vontades que estão agora em marcha. É um movimento e você pode fazer parte desse movimento ajudando a acabar com a central de boato e de fofoca. Vamos nos eleger com base numa carta dos brasileiros e não com base em fofocas aos brasileiros. Eu quero agradecer em nome de todos os internautas que acompanharam esse primeiro Face to Face. Espero que até a gente podendo construir essa democracia digital, a gente possa ter outros espaços como esse, nesse primeiro momento na campanha e futuramente no Palácio do Planalto, em Brasília. Muito boa sorte aí nesses últimos dias. Obrigada, João Ramires. Olha, você foi um excelente entrevistador, viu, João? Obrigado, como sempre, uma ótima entrevistada. Obrigado.